Olá e sejam bem-vindos ao novo podcast da Unicef Portugal Segurança na Rede. O meu nome é Francisca Magano. Ao longo destas séries de conversas, vamos falar sobre como as famílias e toda a rede à volta das crianças e dos jovens são a chave para que possam estar seguras e crescer de forma saudável também no mundo digital. O nosso convidado de hoje é Hugo Rodrigues, pediatra, professor e pai. Tem uma visão inovadora sobre a relação entre médicos e famílias e criou um serviço de pediatria aberto à comunidade, promovendo a literacia em saúde. Disse há pouco tempo que um dos maiores pilares do desenvolvimento da criança é o toque. E de facto há uma psicóloga que colabora com a Unicef e que disse também uma vez que, e cito, consigo medir com precisão o quão seguro está um adolescente ao medir a sua proximidade a adultos afetuosos e presentes. Se uma criança chega à adolescência sem confiança, afeto e proximidade emocional, parte em desvantagem no que toca à segurança e ao risco. De facto, como é que se explica o poder do elemento humano e o seu papel na segurança online das crianças e dos jovens? Sim, olá. Essa provavelmente é a resposta, a pergunta central. Eh, Ao longo de todo o desenvolvimento infantil, o contacto com cuidadores, e agora vou pegar até nessa expressão, com cuidadores afetuosos, consistentes e adequados, e já vamos escrutinar Uhum, um pouco cada uma destas características. O contacto com estes cuidadores, a partilha dos momentos com estes cuidadores, é sem dúvida o pilar central para haver um bom desenvolvimento e poderes falar em infantil e depois juvenil também. uhum, E o que é que são cuidadores afetuosos? São cuidadores que não têm problema em manifestar o seu afeto, em que é um afeto que deve ser genuíno. Eu não tenho dúvida que todas as mães e pais gostam muito dos filhos. A verdade, e há até uma frase que ilustra bem isto, que é: não basta uma criança ser amada, é preciso que se sinta mesmo amada. uhum, E no fundo, os cuidadores afetuosos são isto, são cuidadores que manifestam este afeto, manifestam este interesse genuíno pelas emoções dos seus filhos. Depois a consistência, que é difícil para todos os pais manter consistência no relacionamento com os filhos, até porque o nosso dia a dia, eu estou aqui a colocar-me também no lugar de pai, sim. não é sempre igual, a nossa disponibilidade não é sempre a mesma, mas devemos, principalmente, eh, de uma forma prévia, de uma forma pensada, tentarmos estruturar-nos para tentar ser o mais consistentes possível, porque isto dá segurança aos nossos bebés, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E depois o adequado, que parece uma palavra muito simples, mas é extremamente complexa. O que é um cuidador adequado? É um cuidador que exerce o seu papel certo na relação. Uhum, Ou seja, que define bem naquela relação qual é o papel de cada membro e que consegue exercer esse papel de forma certa, com a responsabilidade que cada papel traz, com os direitos e os deveres que cada papel traz. E isto às vezes é complexo com crianças, e se nós não conseguimos fazer isto quando temos filhos que são crianças, uhum. depois na adolescência os problemas vão ser um pouco mais difíceis de gerir. Nunca impossíveis, não acredito que haja impossíveis, mas são um bocadinho mais difíceis de gerir. E de que forma é que essa relação humana, afetuosa, adequada, acaba por proteger as crianças e os adolescentes depois, quando estão no mundo digital, que é onde passam agora a maior parte do tempo? A verdade é que a construção da adolescência é prévia. A maior parte dos problemas que nós identificamos como problemas da adolescência são problemas que se constroem durante a infância. Eu não vou chamar problemas, se calhar vou chamar desafios, porque alguns não são problemas, são encarados como problemas, mas são desafios Sim. normais e é inevitável que haja situações de conflito, situações de confronto. É inevitável, faz parte de todo o processo de autonomização dos nossos adolescentes passar por essas fases. Tranquilo. Agora, nós temos é que construir as bases para que esses momentos de conflito e de confronto não levem a rupturas muito grandes na relação. Porque, no fundo, é isto. Nós, quando construímos uma relação durante a infância, temos que dar segurança e previsibilidade às nossas crianças. E isto consegue-se principalmente com dois grandes pilares. Por um lado, o afeto que falamos para atrás, e por outro, as regras que Uhum, dão a tal segurança, a previsibilidade e saber como é que as coisas vão acontecer e saber que se algo se desviar da norma, há sempre uma regra que puxa uhum. para dentro. Portanto, isto deve ser feito durante a infância, dá a tal, permite um bom desenvolvimento, uma relação que seja sólida. E o que a ciência nos diz, isto também é engraçado, é que estes momentos em que se estabelecem regras, em que se estabelecem limites,
provocam rupturas na relação, mas que quando são regras e limites adequados dentro daquele contexto que eu expliquei previamente, a relação tem essas quebras, mas reconstrói-se sempre num ponto acima. E são estas quebras e estas reconstruções que vão solidificando a relação e que, se for efetivamente uma relação sólida e robusta, chegando à adolescência, com as quebras que também vai haver, ela vai continuar a reconstruir-se, se calhar aqui de uma forma, às vezes, um pouco mais turbulenta, é verdade, Sim. mas a reconstruir-se e sempre acrescentando valor à relação, que no fundo é isto que deve Sim. acontecer. Agora, eu só gostava de criar aqui um parênteses, porque também às vezes confundimos um pouco esta questão das regras com a falta de respeito. Não tem nada a ver com isto. O respeito por todos os membros da relação é fundamental. Todas as pessoas na relação têm de sentir que são respeitadas, todas têm igual valor, mas os papéis não são iguais. E é Claro. esta dificuldade que às vezes os pais sentem, e às vezes também lhes é transmitido de uma forma pouco clara, que dificulta dizer: eu será que posso pôr regras, já que estou a impor algo? Às vezes vai ter de se pôr regras, outras vezes vai ter de se ceder. No fundo, é esta dança que se deve ir construindo. Claro. E nós na Unicef, que trabalhamos muito direitos da criança, acaba sempre por nos chegar essa conversa, não é? Até que ponto o direito da criança está acima daquilo que é a minha relação com a mãe ou pai, e não está, não é? As crianças continuam a ter direitos e a dever também ter essas regras até para o seu plano de desenvolvimento, não é? E eu diria que é um direito da criança sentir que há alguém que supervisiona, que coloca regras e que decide por Claro. elas, porque não é suposto que uma criança pequena tenha a maturidade de decidir e que tenha esse peso, essa responsabilidade. Eles podem não sentir naquele momento, mas se for algo complexo, pode ter repercussões para a frente. E, portanto, as crianças Claro. têm o direito de ter alguém que as proteja e que decida por elas. Todos nós, no nosso dia a dia, temos momentos em que queremos que alguém decida por nós, porque não Sim, queremos ficar com aquele fardo. sim, Portanto, as crianças mantêm este direito. E sim, tranquilo, desde que sim, haja sim. respeito, desde que haja esta reciprocidade de afeto, acho que é tranquilo. Uhum. E para os pais, há alguns pais que têm esta sensibilidade intuitiva deste cuidado e desta relação, até pela sua própria infância, mas há outros que não têm. Mas é possível aprender, não é? Claro, eu gosto dessa questão de sensibilidade intuitiva. Eu acho que a maior parte das mães e pais tem uma boa intuição. Eu acho que, se deixarem seguir o seu instinto de mãe e de pai, vão acertar na maior parte das vezes. Uhum. A Essa é questão, uma mensagem muito positiva. acho que é, mas eu acredito piamente nisto. A questão é que o nosso instinto vem também condicionado um pouco por aquilo que Claro. nos aconteceu previamente, pela nossa história, portanto, não será um instinto completamente virgem, completamente naif, e é já condicionado pelas nossas Sim. aprendizagens. Algumas positivas, outras nem tanto. E daí, se calhar, um bom desafio é, mesmo antes de ser mãe, de ser pai, a pessoa tentar olhar para trás e perceber da infância, as memórias que tenho, o que é que gostaria de repetir, o que é que preferia não repetir, Uhum. porque se calhar pensando previamente nos momentos de decisão, muitas decisões vão sair de forma impulsiva, Sim. mas outras não. E, portanto, isto é algo que temos que ir Uhum. trabalhando aos poucos e também sem extremismos e sem fatalismos, sem o medo de dizer: se eu fizer hoje vai acontecer algo no futuro. Calma, há Uhum. sempre um dia da manhã. Uhum. Sim, essa mensagem de não fatalismo e até de algum alarmismo que está a acontecer neste momento é algo que também nos preocupa e que nós temos visto que o doutor Hugo tem feito esse trabalho de sensibilizar e educar e envolver para que de repente não achemos que enquanto mães e pais estamos a errar em tudo, Temos de e fugir ao enquanto medo. sociedade. Temos de fugir ao medo e encarar que todos os desafios que nós temos com os nossos filhos, vamos falhar muitas vezes, Claro. todos nós falhamos e está tudo bem, não há problema nenhum. A questão é tentar acertar mais do que falhamos para que o balanço seja positivo. A verdade é esta. E, portanto, pensar nestes desafios como uma oportunidade para fazer a diferença pela positiva e não um medo de fazer a diferença pela negativa. Uhum. Essa é uma oportunidade de acrescentar valor, de fazer algo de bom, e se não conseguimos esta vez, na vez seguinte vamos. Portanto, acho Uhum. que é assim. Sei. E no que toca ao digital e aos hábitos dos pais e das mães, bem, e aqui falando também de famílias de forma mais alargada, famílias de acolhimento, crianças em instituições, não é? Que têm outras referências na sua vida. A verdade é que os nossos comportamentos moldam também comportamentos e o uso do telemóvel dos pais ou dos cuidadores está muito associado àquilo que também é o padrão de uso dos filhos. Sem dúvida. Isso era algo que nós
inconscientemente já achávamos que acontecia, mas os estudos têm mostrado mesmo isto. Há uma relação direta entre a quantidade de consumo de ecrãs por parte dos pais e dos cuidadores e a quantidade de consumo de ecrãs por parte dos filhos. E a verdade, eu acho interessante termos começado também aqui pelos primeiros anos de vida, porque quando nós falamos de ecrãs, quando falamos de internet, associamos muito aos adolescentes. Sim. E é verdade que é uma questão preocupante e é a fonte da maior parte dos conflitos entre pais e filhos atualmente, é a utilização dos ecrãs, mas esta não é uma questão exclusiva dos adolescentes. É uma questão que eu acho que temos que começar, nós começamos do início, é verdade, e agora eu acho que ainda devemos começar do outro lado, que é em nós, nos adultos. A forma como nós gerimos a utilização dos ecrãs vai ser claramente o modelo para a forma como os nossos filhos vão usar também. E, portanto, se nós nos preocuparmos em dar um bom exemplo e construirmos uma boa infância com regras e com as características todas que falamos para trás, se calhar os adolescentes vão estar muito mais tranquilos e aquilo que nós achamos que é deles, vamos retirar-lhes grande parte desse ónus. Sem dúvida, os pais têm de se mentalizar. Um estudo recente mostrou que em Portugal a utilização média dos ecrãs por parte da população entre os 16 e os 64 anos é de mais de 7 horas por dia. Mais de 7 horas por dia. Não estamos a falar dos adolescentes, estamos a falar da parte final dos adolescentes, mas não estamos a falar dos adolescentes, estamos a falar dos adultos. Sim. Isto é dramático. Claro, claro Portanto, que sim. temos que meter a mão na consciência e ir aos nossos tempos de ecrã e perceber estratégias simples que nós podemos adotar. Desligar notificações, desligar dados móveis, em partes do nosso dia, disciplinar-nos e quando temos momentos de pausa, uma sala de espera, algo, fazer um esforço e nesse momento não pegar no telemóvel, nem que fiquemos só a olhar para a parede e a pensar na vida, porque esta autodisciplina é extremamente importante. E se nós não fizermos este esforço, na rotina, todos nós, com 1 ou 2 momentos em que estamos sem fazer nada, vamos ao bolso. Sim. E não vamos pedir aos nossos filhos que façam diferente. E depois queremos influenciar o seu Não vai comportamento. acontecer. E nós não temos percepção disto, porque o telemóvel é quase uma extensão do corpo. Nós quase não temos percepção do que fazemos. E por isso 7 horas por dia os adultos, Claro. se perguntarmos a uma parte das pessoas, acham que não utilizam tanto, mas isto é uma média. Pronto, haverá até os que utilizam mais. Claro, claro, claro. E isso vai, de facto, ter influência naquilo que também os nossos filhos veem, que é a nossa utilização. E quando sabemos que em Portugal a média de início ou do contacto com o telemóvel, ou pelo menos com redes sociais, é 10 anos, não é? Porque também estamos a falar de uma idade muito precoce. Uma ilegalidade, ponto. Claramente, é uma ilegalidade. claramente. Sim, sim, sim. Bom, sim. eu acho que eu não sou radical em quase nada, mas em relação aos ecrãs estou a tornar-me cada vez mais radical com o passado do tempo, porque os estudos estão-se a acumular, a mostrar o efeito nocivo que os ecrãs têm no desenvolvimento infantil, juvenil, e, portanto, nós estamos a permitir que as nossas crianças, os nossos adolescentes utilizem utensílios que não estão adequados à idade deles. A questão das redes sociais, eu até acredito que seja um valor bem abaixo. Porquê? Porque uma criança de 6 anos que pega no telemóvel do pai ou da mãe, vai ao TikTok, vai ao Instagram, vai ao YouTube, e, portanto, não é aos 10 anos que eles pegam nos telemóveis dos pais, muitas vezes, é antes. É antes. E ao pegar nas redes dos pais, já estão a usufruir de algo que não é adequado à idade deles. Nós não deixamos uma criança beber um copo de vinho. Nós não deixamos uma criança fumar um cigarro. Mas, se calhar, 1 hora por trás de um ecrã aos 5 anos é pior do que fumar um cigarro. E choca-nos muito ver uma criança com um cigarro na boca, mas não nos choca ver uma criança com um telemóvel à frente. E devia chocar mais. E, de facto, a evidência científica e os estudos têm saído muito. A verdade é que estávamos a tentar regular e compreender um mundo que ainda não estava compreendido, mas agora os estudos são muito claros quanto aos riscos, quanto ao perigo, quanto, de facto, uma dimensão que não falamos aqui, mas até aos 2 anos, 2, 3 anos, nenhuma criança, nenhum bebê deve ter contacto com o ecrã, por todo o impacto que tem no seu desenvolvimento, não é? Mas, Há de facto, estudos que mostram que o volume cerebral das crianças que utilizam os ecrãs antes dos 3 anos é menor que o volume cerebral das crianças que utilizam os ecrãs depois dos 3 anos. Estamos a falar de um impacto gigante, provavelmente, para a sua vida futura. É uma irresponsabilidade continuarmos a ser coniventes com isto. claro. E isso faz-me pensar, tomamos poucas decisões com base na evidência. Se a evidência começa a ser tão clara, qual é a nossa dificuldade em transpor aquilo que os estudos dizem para a nossa prática e para as nossas políticas? Porque a prática também não chega às políticas. Somos nós adultos, porque a utilização massiva dos ecrãs começa em nós.
E, portanto, o nosso dia-a-dia gira em torno dos ecrãs. E, portanto, é difícil, se nós temos dificuldade em sair destas rotinas na nossa prática diária, é difícil criarmos rotinas diferentes com os nossos filhos. Portanto, isto tem de ser algo que tem de ser pensado Sim. mesmo naquele nível dos adultos, como eu estava a dizer há pouco. Temos de ser nós a regular, temos de ser nós a criar essas regras. Uma família que se habitua a estar sentada a ver ecrãs com os filhos, ao fim de 6 meses já não sabe fazer mais nada, Sim. provavelmente. Sim, Já sim, tu tem um sim. bocadinho de tempo livre, então vamos ver só um filmezinho, vamos ver não sei o quê. E já nem falo de telemóveis e tablets, até pode ser a televisão. velhinha televisão. Portanto, as pessoas já nem têm ideias de e como é que eu vou entreter o meu filho sem um ecrã. Portanto, isto é algo que nós temos de nos disciplinar mais. Sim, é verdade. Enfim, nunca será bom, mas é talvez ainda pior o uso do telemóvel à noite, por todo o impacto que tem no sono e também porque, pelo que temos visto, e a Polícia Judiciária também tem alertado, para o consumo de conteúdo ilegal, inadequado, ali à noite, em que a criança, o adolescente, está supostamente seguro no seu quarto e, na verdade, está a ter contacto com conteúdos que não são para a sua idade e muitas vezes ilegais. Claro, a questão dos ecrãs foi evoluindo muito da televisão em direção aos smartphones e, portanto, e nós quando olhamos para a televisão incluímos ainda nos ecrãs, mas cada vez se percebe que a televisão é um ecrã um bocadinho diferente. A questão E se de calhar até mais estar controlado. é mais controlado, porque muitas vezes está em espaços sociais, claro que também há televisões no quarto. Primeiro, ecrãs não deviam entrar nos quartos. Sim. Ponto. Seja que tipo for, incluindo a televisão. Ponto. Isto é, para mim, é claro. E depois, o próprio tipo de conteúdos, que quando temos conteúdos que são fornecidos pela internet, estão sempre sujeitos, nomeadamente nas redes sociais, a um controle que nos foge, digamos assim, da nossa mão, que são os famosos algoritmos. E é tudo baseado nos nossos interesses, baseado. E às vezes nem é preciso digitar. Todos nós temos a experiência de estar a falar sobre um assunto qualquer e a seguir ligamos uma rede social e aparecem-nos montes de anúncios sobre aquilo que estamos a falar. Mas não só, às vezes o tempo que nós ficamos a olhar para determinada imagem já suscita que surjam imagens parecidas, conteúdos semelhantes. Portanto, nós somos constantemente manipulados pelos conteúdos que nos são mostrados, nós e os adolescentes. Portanto, e claramente, basta muitos dos conteúdos ilícitos suscitam curiosidade. E principalmente a um adolescente que vai Claro. começando a contactar pela primeira vez. E a partir do momento em que se mostra curiosidade, a própria internet encarrega-se de fazer o resto e dá cada vez mais. E dar cada vez mais, claro. E mais, e mais. Claro. E seria outra discussão para o papel das empresas tecnológicas na disponibilização desses conteúdos e até enquanto sociedade nós temos visto alguns conteúdos ilegais mesmo E que continuam ultimamente na têm rede. surgido tantas situações que só é possível perguntar como é que isto é possível manter-se assim. Como é que os vídeos continuam Como é que é lá e possível? depois são partilhados e estamos a falar de crimes, de Claro. facto, estamos a falar de crimes. Bem, e na verdade quando as crianças, adolescentes, mais uma vez, nós no Unicef falamos de crianças até aos 18 anos na Ok, convenção, ok. mas Sim, nós pediatras daí dividimos ali aos 10. dividem, Sim. exatamente. Mas aqui falando até mais nos adolescentes que têm contacto com estes conteúdos íntimos e que alguns próprios são vítimas de violência no namoro e que maioritariamente as raparigas, não é? Que têm até maior probabilidade de serem vítimas deste tipo de conteúdo sexual online e de violência e de serem solicitadas a enviar imagens íntimas. Na verdade estamos a falar de sexualidade, educação para a sexualidade, que nem sempre acontece nas escolas e talvez nem sempre acontece em casa. Como é que os pais podem abordar estes temas que para alguns pode ser difícil abordar estes assuntos? Idealmente deveria começar por ser abordado em casa, mas temos aqui duas dificuldades que trabalham em conjunto. Por um lado, muitos pais, muitos adultos não estão à vontade, quando digo pais e mães, não estão à vontade para abordar estes temas, também não tiveram essa experiência previamente e porque não é só, mesmo até podem ter tido a experiência, mas a forma como se encara a sexualidade é tão subjetiva e pode ser tão íntima que as pessoas podem ter dificuldade em abordar estes assuntos. Sim. E por outro lado, muitas vezes, os próprios crianças e adolescentes não estão à vontade de falar disto com os pais. E, portanto, aquele mundo ideal onde se sentam à mesa e conversam abertamente, na maior parte das famílias tem que ter alguns ajustes.
E aí a escola assume também um papel central. Nunca o de substituir as famílias, nem as famílias substituir as escolas, mas funcionar de forma complementar. O que me custa um pouco é que os conteúdos sobre sexualidade, em pleno século XXI, ainda sejam muito centrados nas mudanças corporais, em doenças sexualmente transmissíveis, em gravidez. São conteúdos importantes, mas a sexualidade é tanto mais do que isto, e por que não começar previamente, começar no primeiro ciclo, não a falar de relações sexuais, que a sexualidade é muito mais do que as relações sexuais. Estes conteúdos, que são conteúdos de cidadania mais do que de sexualidade, de educação para a formação pessoal, educação para a formação social, tudo isto deveria fazer parte dos programas logo desde, se não antes, mas pelo menos desde o primeiro ciclo. Temos que apanhar o comboio a algures e acho que as pessoas devem fazer a sua parte. Os professores podem tentar perceber, dentro de cada turma tem vários professores, quem é que está mais à vontade. Não tem de ser sempre só o professor de ciências ou de biologia, que é o que se vê, porque depois temos estas âncoras que nos puxam para trás quando nós queremos evoluir. E eu acredito, e acho que este é um desafio, e posso dizer que na minha cidade vou tentar fazer isto, e com o meu serviço vou tentar fazer isto agora, exatamente, e com o serviço de pediatria, uma maior proximidade com a comunidade escolar. E eu acho que tem de haver participação das estruturas de saúde também para falar destes assuntos, porque claramente a forma de abordar não é a mesma, nem tem de ser a mesma, deve ser complementar. Portanto, se nós temos, por um lado, as famílias, por outras escolas, e temos estruturas de saúde ou unidades de saúde a ajudar também aqui, nós conseguimos dar uma abordagem muito mais holística, muito mais abrangente, que é aquilo que as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam. Claro, de facto, e é preciso renovar esses conteúdos, mais uma vez, por tudo aquilo que estamos a assistir, é preciso fazer algo. E no caso das crianças quando algo corre mal, quando na verdade são vítimas, ou veem alguma coisa na internet que os incomoda, os adolescentes não expressam explicitamente esse desconforto. Nem, como diz, não vão à noite dizer aos pais à mesa de jantar que algo aconteceu, não é? Que formas é que os adolescentes têm para expressar o mal-estar? Primeiro, era bom que tivessem essa vontade para expressar e deve-se criar as condições, não condições intrusivas na privacidade, mas de disponibilidade para ajudar. Aquela relação que falávamos no início Sim, da conversa, e não o é? ajudar implica que numa primeira fase a escolha do adolescente pode não ter sido correta, mas não ter que se condenar logo, que julgar logo. Vamos ouvir, vamos validar aquilo que o adolescente está a sentir. E depois de validar o que está a sentir, vamos tentar encontrar soluções. E uma das soluções pode ser por ajudar a corrigir as escolhas, já a corrigir os comportamentos, ok, mas não temos de fazer isso logo de início. Uma parte dos pais são bem intencionados, reagem de forma instintiva para prevenir que aconteça outra vez. Mas não é isso que vai acontecer. Isto é afastar ainda mais o adolescente. Ouvir, validar o que sente naquele momento, o adolescente, e o adulto quando está a ouvir esta informação. Porque se nós sentimos raiva e reagimos com raiva, vamos já estragar aquele momento. Portanto, validar o que estamos a sentir e escolher a forma como nos relacionamos. Se esta informação não vier de forma declarada, há alguns sinais de alarme, e nós pediatras gostamos sempre de nos basear em sinais de alarme, também para a adolescência, que se tem de estar atento. O isolamento permanente, e atenção que há fases na adolescência que os adolescentes querem estar fechados no quarto deles, Sim. todos nós passamos por isso, e é importante reconhecer que aquele espaço também faz falta para o seu desenvolvimento, desde que seja compensado, entre aspas, com outros momentos de partilha. Podem ser pequenos, mas que há essa vontade. Portanto, isolamentos permanentes ou isolamentos com agressividade são importantes. Isolamentos em todos os contextos. Um isolamento que acontece só em casa, mas que depois socialmente o adolescente está bem, não é tão preocupante. É mais próprio da adolescência, não Claro, é necessariamente o isso. sinal de Depois alerta. temos que olhar para o contexto. Claro. Nenhum sinal de alarme isoladamente é sinónimo de problema, mas é que uma luzinha que pisca e que diz, eu tenho de estar atento. Depois a questão do mau relacionamento com todas as figuras de autoridade, não só com os pais, porque vai haver uma altura em que o relacionamento vai ficar um bocadinho mais tremido, mas o mau relacionamento com toda a gente, pais, professores, treinadores, com todas as figuras de autoridade, tudo o que sejam alterações frequentes de humor e quebras nos rendimentos escolares, é errado estar a assumir que estas questões estão sempre relacionadas, por exemplo, com agora começou a namorar, baixou as notas. Isto não é assim, está bem?
portanto, alterações bruscas de humor, alterações no funcionamento corporal, nomeadamente emagrecimento ou um aumento de peso grande, isto também pode ter aqui algum sinal de alerta. Conversas ou piadas sobre suicídios, sobre fazer mal, atenção a isto. Atenção também nos adolescentes aos comportamentos autolesivos que são cada vez mais frequentes, os cortes nos braços, nas pernas, e muitas vezes adolescentes não querem contar, mas até podem deixar a manga um bocadinho destapada para pedir Claramente estão a ajuda. pedir ajuda. Pronto, portanto, estar atento a isto, as perturbações de sono também que são importantes e a falta de interesse nas atividades que dão prazer. Há uma altura em que os adolescentes se sentem mais cansados e que sentem-se à vontade por fazer as coisas que faziam antes, mas um adolescente que gosta muito de hip-hop, gosta muito de dançar e que de um momento para o outro perde o interesse aí, ou que gosta muito de ir à música, gosta muito de jogar futebol, ou gosta muito de outra coisa qualquer, que de um momento para o outro perde o interesse, isto não é habitual. E, portanto, tudo isto são sinais de alarme que devem motivar uma conversa. Se essa conversa é feita pelos pais, se é feita pelo diretor de turma, se é feita pelo psicólogo, se é feita pelo padrinho, pelo tio, por quem quer que seja, isso depois vai depender de cada família. Mas pelo menos estar atento aos sinais. Claro. E depois, antes de abordar logo, pensar, calma, já percebi que há aqui alguma coisa, vamos pensar quem é que é a pessoa melhor ou mais bem posicionada para fazer a primeira abordagem e como é que nós podemos chegar lá. E para iniciar essa conversa, claro. Aliás, o You Kids Online, que faz regularmente um estudo com crianças, mostrava que apenas 33% das crianças e dos jovens, entre os 9 e os 17, procurava os pais para pedir ajuda. E depois nós sabemos de outros estudos também da Unicef que o que os jovens dizem é que não procuram ajuda dos pais porque a reação vai ser proibir telemóveis, julgar, e de facto pensam, prefiro manter o telemóvel comigo do que pedir ajuda. Claro, E, portanto, é um bocadinho isso. Claro que as nossas escolhas têm de ter consequências. É importante que os adolescentes sintam isto. Mas a primeira consequência não tem de ser logo uma proibição, porque isso afasta. E, portanto, é perceber o contexto, até porque se nós fizermos este compasso de espera, o que vai acontecer é que vamos ser muito mais justos no castigo, na consequência que vamos dar. Porque se formos intempestivos, na maior parte das vezes vai estar um castigo maior ou mais intenso do que deveria ser mesmo. Portanto, isto é bom para toda a gente aprender a relacionar-se. Outra questão que também me parece interessante é que cada vez que nós perguntamos algo, temos de viver com a resposta. E, portanto, as perguntas que nós pais fazemos aos filhos adolescentes têm de ser bem pensadas. Porque se perguntamos, estás triste, passou alguma coisa na escola? Se nos disserem um não, e se nós tivermos claramente noção de que foi alguma coisa na escola, ou vamos desconfiar, ou vamos deixar de chegar lá. E, portanto, escolher o momento, escolher a forma de perguntar também é importante. Claro. E como é que se gere aquele equilíbrio difícil entre proteção, privacidade? Portanto, nós queremos proteger as crianças e os jovens, mas queremos também reconhecer que têm direito à privacidade. Como é que gerimos, enquanto pais, mães ou outras figuras, esse equilíbrio? A privacidade é fundamental quando falamos de adolescentes. Temos de respeitar. Se nós se não confiamos, não criamos as oportunidades para eles terem momentos só deles. Porque senão isto depois é um contrassenso. A privacidade deve ser respeitada. É profundamente errado, por regra, andar a mexer nos telemóveis dos filhos, andar a procurar. Eu percebo que as pessoas tenham um bocadinho de insegurança, mas se um pai ou uma mãe acha que o filho não é capaz de gerir o seu telemóvel, não lhe dá. Agora fazer de conta e mexer por trás, criamos aqui vários problemas, nomeadamente um maior afastamento, pelos filhos sentirem a sua privacidade invadida. Portanto, a privacidade é algo que deve ou tem de ser respeitado quando falamos de adolescentes. O que nós temos é de construir para trás uma relação de confiança, construir para trás uma relação preventiva e aproveitar todos os momentos para falar sobre estas questões sem ser num tom inquisidor. Ou seja, o que é que eu vou falar? Vê-se uma notícia sobre alguma coisa que aconteceu e traz essa notícia e dizer, olha, aconteceu isto assim, assim. Podemos perguntar, se fosse no teu caso, como é que tu ias reagir? Do lado do pai, como é que tu ias reagir do lado do filho? Como é que tu achas que devemos olhar para isto? A mim parece-me assim, mas se calhar tu vês de uma forma diferente. Conversar sobre terceiros é sempre bom. E principalmente, até nos primeiros anos de adolescência, onde os adolescentes sentem vontade de expressar a sua opinião. Porque, efetivamente, o próprio funcionamento cerebral deles muda, eles querem ser muito mais participativos, querem dar opinião. E por isso esta participação de todos, lá está,
o igual valor, o respeito, que são princípios até de parentalidade, são importantes para ajudar a prevenir. Tudo isto faz sentido enquanto as coisas correm bem. Claro, Depois haverá situações em que os adolescentes não conseguem corresponder a esta privacidade que lhes foi dada, a esta autonomia que lhes foi dada, e aí a solução não passa por bisbilhotar, passa por retirar aquilo que eles não sabem utilizar. E aí temos de ser claros. claro. Agora, por regra, nunca se deve mexer, eu não tenho problema nenhum em afirmar isto, eu nunca soube o pino dos telemóveis dos meus filhos. E houve alturas em que eles me quiseram dar. Uhum. Tenho 2 filhos adolescentes e nunca soube. Até para tirar uma fotografia quando eu tirar, eu disse, desbloqueia. Não, eu digo, desbloqueia. Portanto, nunca. Também acredito que eles Claro, fizeram por isso. aquela relação Fizeram de por isso. confiança. Fizeram Claro. por isso. Mas isto é importante. Se eles já fizeram coisas que não deviam nos telemóveis, seguramente. Mas se calhar nós também. E, portanto, desde que não seja lesivo, essas coisas vão se aprendendo e tem de ser assim. Sim. Qual é a dica mais importante que os pais costumam ignorar? São muitas. Eu gostava só de trazer aqui à baila, e já que estamos a falar de adolescentes e utilização de dispositivos eletrónicos, também um tema que às vezes é um bocadinho polémico, que é o controle parental. Uhum. Pronto. Porquê? Porque ainda a reboque do que acabamos de conversar, controle parental não é invadir a privacidade. O controle parental tem de existir, na minha opinião. E cada vez os estudos mostram mais isto. As ferramentas As que podem ser ferramentas de controle acionadas nos parental. E o controle telemóveis. parental serve para controlar tempos de utilização, para controlar horários de utilização e para controlar conteúdos a que se tem acesso. Com muitas falhas, porque grande parte dos conteúdos não estão codificados pela idade, mas os que estão podem ser controlados. Se um adolescente de 12 anos quer instalar um jogo para maiores de 16, os pais, pelo controle parental, dizem, olha, não pode Não ser. é possível. Tal como não pode se uma criança de 6 anos quiser brincar com facas. Uhum. Não pode. E, Uhum. portanto, não podemos ter prioridade em relação a isto. Nada disto implica saber que mensagens é que manda, saber com quem fala, saber se Claro. mandou fotografias. Nem é sempre o tempo que usam, mas é a qualidade Isso ou a não. não qualidade. Mas haver algum controlo, até para que a utilização dos ecrãs seja aprendida de forma progressiva e não é passado do 0 para o 100. Tu não tinhas nada, agora tens, isto é só teu, faz o que quiseres. Também não. Claro. Tem algumas regras e aos poucos, grande parte das ferramentas de controle parental, até a partir dos 13 anos, só se mantém se os pais forçarem. E, portanto, até faz algum sentido. Eu acho que o controle parental era um conselho que eu daria. Quando se oferece um telemóvel, quando se oferece um dispositivo eletrónico, deve ter controle parental. Uhum. Principalmente nos primeiros anos de utilização. E não há de haver problemas com isso, é uma regra. Agora, o que é difícil é dar e ao fim de 1 ou 2 anos dizer agora vamos para o controle parental. Claro. Isto claro. depois é mais Mas difícil. Portanto, mais desde uma o vez, início. de forma preventiva. Acho que Claro. este ponto era Sim. importante. Mas também, como em tudo o que nós falamos, não é isso que deve descansar por completo os pais, não é? Claro De que não. repente há um controlo externo, é importante também ter noção Isto do que é uma feito. pequenina gota uma no pequena. oceano. Claro. Com o controle parental, mesmo com o controle parental, é possível fazer todo o tipo possível e imaginário de coisas com um dispositivo eletrónico. Mas pronto, mas até a sensação de que existe alguma regra, Claro. falamos no início, para as crianças regras dão previsibilidade. Aqui também dão segurança. Claro. Dão segurança. Nós não gostamos que a polícia nos multe se nós estivermos em excesso de velocidade, mas gostamos de poder ajudar a polícia se nos assaltarem a casa. Sim. No fundo, Sim, é sim. isto. Este papel regulador é importante e permite que se explore até de uma forma mais adequada. Não acho que haja problema com isto. Não é um descanso total, Claro. mas acho que é importante. E trabalhar muito na infância. Os problemas dos ecrãs são das crianças e dos adultos. Eu vou deixar os adolescentes em paz, porque se nós trabalharmos nas crianças e nos adultos, os adolescentes vão ser que vai ter E menos aquela problemas com os relação ecrãs. de confiança vai ser muito Sim. importante no futuro. E para terminar, vamos imaginar um cenário diferente. Vamos imaginar que podíamos criar um ambiente digital ideal para, não digo para as crianças, porque o ambiente digital não é necessário para o seu desenvolvimento, mas para os mais É velhos. prejudicial até. Exato. Sim. Quais seriam os 3 elementos que teríamos de garantir neste ambiente digital ideal? Numa fase de concepção, todos os conteúdos deveriam, por lei, de ter um chavão da idade a partir da qual são adequados. Isto era importante. É como nós estamos muito preocupados se damos um brinquedo
a uma criança de 2 anos que aquilo é só para maiores de 3, e isso se calhar não tem problema nenhum, mas não nos preocupamos nada em ter uma criança a jogar jogos para maiores de 18 anos, aos 10, 11, 12 anos, e portanto tudo isto deveria fazer sentido. Depois, eu diria que o ambiente digital mais adequado era um ambiente que existe em espaços sociais. Ou seja, aquela sensação de que eu estou sozinho com o meu telemóvel num espaço fechado, com porta fechada, dá uma sensação de empoderamento demasiado grande e, portanto, a partilha do espaço físico, a pessoa até pode estar sozinha lá a ver e a outra pessoa estar ao lado, mas não é a mesma, não tenho mesmo à vontade, e acho que este é um ambiente E até pode ajudar a controlar alguns impulsos, alguns é um ambiente comportamentos. importante para toda a gente. Também seria importante regrar o número de horas, sempre. O número de horas é um dos fatores, não é o único fator, mas é um dos fatores fundamentais. E, por fim, a interferência em momentos importantes do dia-a-dia. O uso dos ecrãs não pode interferir com a alimentação, não pode interferir com o sono e não pode interferir com a prática desportiva. E não pode também interferir com os momentos em família sem ecrãs. E esta é uma das dificuldades das famílias, é criar motivação para fazer algo em conjunto que não sejam os ecrãs. Nós começamos por dizer isto, depois de fazer é difícil porque os ecrãs são muito mais estimulantes que outras atividades. Mas isto era extremamente importante. Sono, alimentação, momentos em família, atividade desportiva. Tudo isto tem de ser livre de ecrãs de forma sólida e não apenas fazer a correr para depois ir para os ecrãs a seguir. Muito obrigada, Obrigado, Dr. Hugo Rodrigues. Segurança na rede implica rede de segurança e foi disso que falámos aqui, do papel dos pais, de todos os cuidadores, para que as crianças, principalmente os adolescentes que podem usar as tecnologias, estejam seguros online. Obrigada. Obrigado, eu.